Alô pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um PrismaCast. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a Anu Food, antiga Anu Food, agora Anuga Select. As meninas estiveram lá, em seguida elas vão fazer um bate-bola aí como é que foi a viagem e a feira. Mas antes da gente iniciar a entrar na feira, eu queria conversar um pouquinho com a opinião das experts aqui da mesa, trazer um pouquinho como é que está o cenário atual do mercado. Que tem bastante coisa acontecendo, né? Dólar derretendo, Estreito de Hormuz abrindo e fechando, tá uma bagunça isso aí. Então, que de insight vocês estão vendo agora no momento, assim, relacionado a essa bagunça do mercado aí? O que vocês estão sentindo? Como é que vocês estão vendo? Tudo bem, tudo bem. Acho que principalmente ele falando pelo frango, né? A gente foi para GoFood e estava tendo uns resultados muito bons, principalmente do Brasil, né? Para o Oriente Médio. E toda essa incerteza, o fechamento do Estreito, né? Ele acabou atrapalhando muito tudo que estava sendo desenvolvido. Mas mesmo assim a gente recebeu já alguns dados falando que o número das exportações de frango não se alteraram tanto mesmo com o fechamento, né? Uhum. Mas o Oriente Médio é um parceiro muito antigo, muito forte do Brasil para o frango. Então acabou complicando, principalmente apertando um pouco a questão do peito, né? Então os preços estão sendo um pouco complicados agora. Outros mercados como o México, o Mercosul estão absorvendo, mas de forma mais lenta, a Europa também, né? Mas realmente essa instabilidade ela acaba sendo muito ruim, né? Porque a gente sabe que o transit time, a demora até o produto chegar, então tá um pouco complicado. Mas a gente espera que se resolva logo, né, essa situação. E as plantas, junto com as companhias marítimas, já estão buscando outras alternativas, né? Então, a gente já escutou que algumas estão fazendo marítimo até outros portos, acho que era no Omã, né, que a gente escutou. E depois seguia para outros países do Oriente Médio de caminhão. Então, estão tentando outras alternativas para mover, né, para não deixar esses mercados desabastecidos, né? E é difícil ter uma tendência, né? Porque eu tô com algumas estatísticas aqui e por exemplo, Hong Kong, o frango, né? Falando de frango, Hong Kong subiu, China desceu, Japão tá de lado, Coreia subiu e Middle East, obviamente, desceu. Então, tu vê que um país sobe, outro desce, outro fica igual, então é difícil a gente perceber, tentar uma tendência, fazer uma leitura no meio dessa... Quando parece que tem uma neblina, né? Uma nuvem em cima e a gente fica tendo que ver dia a dia como é que tá o mercado, né? Sim, eu acho que quando a gente fala dessas transformações, o principal é lembrar que é toda uma cadeia produtiva envolvida, né? Então, além, óbvio, do mercado que a gente vê no dia a dia, tem coisas que, por exemplo, custo de embalagem, custo de alimentação do gado, alimentação dos animais, transporte, logística. São pequenas coisas que vão adicionando e que fazem parte de um maior depois. Então, foram meses aí de bastante instabilidades, bastante dificuldade. Tem a questão também atrelada à moeda. Querendo ou não, o dólar influencia diariamente nas nossas decisões e não tem sido tão favorável também. Falando um pouco agora do bovino, que é a área que eu tô seguindo aí, a gente está uma questão bem latente, que é o mercado da China, né? Todo mundo fala, então, das cotas, até quando a cota vai ser preenchida, por que o arroba está disparando. Então, no meio dessa bagunça, a gente ainda teve a guerra e ninguém sai ileso dessa. Então, o que a gente tem visto aí é o arroba disparando, principalmente por conta da demanda vindo da China, né? E também o mercado interno, mesmo depois do verão, da temporada, depois do carnaval, o mercado interno tem respondido bem favorável aos preços. Então, além disso, né, de toda a questão das cotas, do dólar, enfim, tem a questão do mercado interno tá bem forte. Então, para exportação, a gente encontra um pouco mais de dificuldade para estar encaixando alguma coisa aí.
Sim, a gente está num momento recorde não, baixa do dólar, muito forte, né? Quase R$ 5. E em contrapartida, arroba, né? Ou seja, remuneração baixa em dólar e arroba muito alta, custo alto, remuneração baixa, né? Então fica difícil realmente o mercado externo competir com o mercado interno. Por isso que o mercado interno está significativamente melhor, né? E arroba que é 360, 370. Hoje bateu 365. Então segue subindo. Então tem a possibilidade de ir mais ainda, né? Tem espaço para mais. E tudo isso, a questão que fica aí das cotas da China, que é o próximo tempero a botar em cima disso, né? O que vai acontecer com o preço e arroba e tudo mais. Os frigoríficos já vêm se preparando, eles já vêm diminuindo o abate, então para o reflexo não ser tão grande lá na frente. Hoje em dia, a China lidera o destino de importações de carne bovina do Brasil, disparado. Em segundo lugar está os Estados Unidos, mas mesmo assim não conseguiria cobrir tudo isso que a China tem hoje em dia. Então, foi um conjunto de vários fatores, né? Que a gente vê o arroba desse jeito. Então, além disso, os frigoríficos já estão baixando, já estão reduzindo os abates. Tem pouca oferta no mercado, a demanda segue alta, principalmente pela China, né? Dólar, mercado interno. Então, a gente espera, como fluxo normal das coisas, a gente espera que o preço dê uma baixada nos próximos meses, mas é aquela coisa, cada um escolhe um time e faz as suas projeções, mas esse é o cenário que a gente tem visto nos últimos 2 meses aí. Então agora, com relação ao boi, aguardar e ver as cenas do próximo capítulo. E só para a gente fechar, então, a parte das proteínas com o suíno. O suíno também, estou olhando a estatística aqui, ele anda meio capenga, porque a produção da China continua recorde, né? A produção deles hoje está maior do que antes da época da doença. Então está super forte, produto chinês de suíno entrando em outros mercados, né? Com preço lá embaixo. Então isso tem afetado bastante nossos negócios aqui do Brasil. Então, também olhando as estatísticas, Hong Kong continua meio de lado para cortes. China caiu muito. China, desde 2020, vem ano a ano caindo. 2020 caiu, 21 caiu, 22 caiu, 23 e agora está no índice mais baixo de todo esse ano, em consequência desse aumento da produção chinesa, né, de suíno. Vietnã subiu um pouquinho, significativamente, mais um pouquinho. E quem mais? E Filipinas também, que às vezes compra, depois para, depois compra de novo, depois para, que é o país aí, a esperança do Brasil em termos de volume aí para substituir. Primeiro, muitos anos atrás era a Rússia, depois passou para a China e agora veio o Vietnã encabeçando aí. Então também o mercado suíno ele tá desafiador aqui para as plantas brasileiras, né? Sim, hoje eu acordei com uma manchete que falava que a gente estava se deparando com uma gangorra entre o boi e o suíno, né? O suíno lá embaixo e o boi lá em cima. Exato. Eu lembro que nos outros podcasts a gente trouxe a questão do frango da China para outros mercados e antigamente a gente falava, não, porque a China nem vai conseguir entrar nos mercados. Aí lá vem eles entrando nos mercados. Aí, mesma coisa com o suíno. Não, porque vai demorar até eles conseguirem entrar no mercado. E agora a gente já está vendo isso aí nos números. O boi eu acredito que seja um pouco mais seguro nesse A última sentido, barreira. A última barreira. Mas é uma coisa bem interessante para a gente se atentar e ficar de olho, né? E isso aconteceu anos atrás com a Rússia, né? A Rússia, antigamente, no suíno era o nosso principal cliente. E hoje é competidor do Brasil, né? Sim. Compra quase nada e, pelo contrário, compete com preços agressivos e qualidade muito boa, né? Então... acho que talvez isso também tenha afetado as Filipinas, né? Porque depois que os russos entraram, criou um novo patamar de preços, principalmente para a barriga, né? Exato. Que é o item que eles compram bastante de lá. Então, e com uma qualidade boa, né? Agora a gente já escuta que talvez a Ucrânia vai ser aprovada também para as Filipinas, então... vai mudando e os mercados vão ajustando, né? Então, vamos ver como é que vai ser o... Muito bem. Vamos falar um pouquinho da Anuga Select, a antiga Ano Food. O Brasil
tá virando aí também um player importante no cenário das feiras, né? Porque 10 anos atrás ninguém falava de feira em Brasil, hoje nós temos essa feira, temos a APAS, que sempre foi a tradicional brasileira, mas antigamente totalmente focado no mercado interno, e nos últimos anos um pouco mais também gente de exportação trabalhando ali, e tem a CIAV, né? Então, não sei se está começando a ter um número bom de feiras ou já demais também, né? Que foi um pouco do reflexo que a gente sentiu na Nuga Select desse ano. Conta pra gente o que vocês viram, sentiram a diferença dos outros anos, né? Questão de não ter frigoríficos ou muito pouco frigoríficos e oportunidades fora da proteína. Acho que a marca Nuga, ela é bem famosa, né? A Nuga na Alemanha é uma das maiores feiras do mundo. Então, acho que tem espaço para feiras no Brasil, sim. Como tu falou, mudou muito ao longo dos anos e ainda tem muitos outros produtos que o Brasil está investindo, né, nessa questão da exportação. E principalmente junto com a Apex. Então, acho que essa Nuga Select, ela vem para tentar abrir outros caminhos também, né? Porque do agro, assim, a gente vê que o frango, o suíno e o bovino já são bem consolidados, né? Então, eles já estão há muito tempo sendo trabalhados. E acho que justamente essas feiras vêm para tentar trazer esses outros produtos para esse mesmo nível, né? E é sempre interessante porque a gente descobre outros produtores de várias coisas que às vezes são complementares ao que a gente já faz. Então, por exemplo, a gente tem clientes nas Filipinas que importam carne, mas também têm interesse em outros produtos que são complementares porque eles fazem produtos enlatados. Então, são coisas que se conversam, né? Então, esse tipo de feira é interessante também para isso, para a gente servir outras coisas para os mesmos clientes que já são, né? Muito já bom. são nossos antigos. E por não ter, assim, a quantidade esperada de frigorífico que tinha nos outros anos, né? Ter bem poucos frigoríficos, o que já te chamou a atenção, assim, de cara, assim, quando chegou lá na largada? Alguma coisa em especial que tu... Assim, por mais que a feira tenha sido no Brasil, a gente viu a presença de vários países lá, tinha a Alemanha, tinha várias empresas chinesas. Então, como a Vicky falou, como tu trouxe também, eu acho que é uma feira que tem muito espaço para crescer, e ser uma das maiores, trazer todos os setores também de proteína. Querendo ou não, o Brasil é o berço do agro, né? Então, é importante a gente não só ficar nichado a carne, mas também, que nem a Vicky trouxe, vários clientes trazem oportunidades em outros setores que o Brasil segue sendo muito competitivo e tem muita capacidade de expansão ainda. E a Apex faz um trabalho muito bom em conseguir trazer essas empresas e ter essas conexões não só com o brasileiro, mas também com o pessoal de fora. Enfim, a gente achou, assim, olhou com olhos de esperanças, assim, que vai ser uma feira muito maior no futuro. E claro que a gente sempre vai com o nosso radar voltado para a proteína, né? E o que vocês viram, assim, de alguma coisa de diferente? Ou o que dá para casar, como a Vicky falou, né? Clientes compram outros produtos similares, ou ovo, ou batata, então outros itens. O que vocês viram, assim, que dá para trazer, dá para casar, que dá para agregar nos negócios? Olha, desde algumas coisas muito específicas, como derivados do milho, derivados do trigo, batata frita, porque a gente trabalha com importadores, distribuidores, né? Então, todos esses itens acabam, muitas vezes, ofertando para o mesmo cliente, né? Então, acho que tudo isso é bem... não é no mesmo nicho, mas é complementar de alguma maneira, né? Mas tinham outras coisas, queijos também, né? Acho que a indústria do derivado animal também tem muitas oportunidades, né? Dentro do mesmo... desse ramo. A grosso modo, assim, vocês viram mais produtos voltados assim, mais para commodity ou tinha produtos já com valor agregado ou industrializados maior? Olha, acho que era 50-50, né? A maior parte, acho que até um pouco a maior parte de commodities, também tinham vários produtores estrangeiros lá, então... Com produtos já prontos, né? E a questão do produto industrializado era um produto mais voltado ao mercado nacional mesmo, né? Pelo que a gente pode ver, assim. Então, para importação, né? Bebidas para supermercado, farinhas, macarrão, tinha empresa italiana de macarrão. Então,
pouco dividido, assim. A maior parte dos gringos eram produtores, então. Clientes ainda é uma coisa que está um pouco mais a desenvolver. A gente percebeu que a gente via estrangeiros nos estandes, né? Mas a gente não sabe até que ponto eles eram importadores para o Brasil ou eles vieram de outros lugares para comprar, né? Então, acho que é uma feira mais voltada, olhando do nosso lado, assim, mais realmente para compra, né? E não tanto para venda. Sim. Sim, mas é muito importante essa troca de conhecimento. Por exemplo, a gente foi parar num stand de queijo e... Para comer. Não tinha a amostra ainda. Para trabalhar mesmo. Daí a dona lá que estava no stand falou que também tinha produção de suíno. Então, Legal. às vezes não dá para ir com a mente fechada, né? A outros produtos. Não é porque não é 100% o teu ramo que não vale a pena. Claro. Então, querendo ou não, numa dessas, às vezes, pode ser um futuro parceiro nosso. Então, valeu a visita. Tu teve nessa feira o ano passado, não? Acho que foi a Ju que teve no ano retrasado, né? Não me lembro. Ela, não sei se ela é de ano em ano, de 2 em 2, enfim. Não sei se vocês conseguiram tirar alguma febre que de diferente que teve nessa feira, da última edição, com relação a essa. Pelo que eu conversei com o pessoal e pelo que a gente viu da lista de expositores, nos outros anos tinha algumas pessoas a mais da carne. Só que acho que também pela proximidade da APAS, que é exatamente daqui a um mês, fica um pouco em cima, né? Uma feira da outra. E para os produtores, enfim, acaba sendo... Até porque eles têm que fazer escolhas mesmo, né? Claro, até porque a APAS é bem tradicional já, né? Bem tradicional, uma feira grande, tanto para os produtores do mercado interno, né? E aí eles acabam... A feira foi tendo uma demanda tão intensa ali pela parte da exportação que começaram a levar o time da exportação nos últimos 2 anos, assim, né? Isso. Então, acho que essa proximidade acabou tirando um pouco dessa questão dos produtores de origem animal. Mas, mesmo assim, acho que é uma questão de ajuste de data mesmo. E vocês conseguiram tirar uma febre, assim, pelo que a gente viu na feira, dá a entender, ou tem uma tendência de que tal coisa está crescendo, tal produto, tal mercado está crescendo, depois de passar ali, deu para pescar alguma coisa nesse sentido? Eu acho que, na verdade, o que tem acontecido é uma profissionalização e uma ampliação dos produtos, principalmente agros do Brasil para fora, né? Então, principalmente com essas atividades da Apex e com esse apoio, a gente vê pequenos produtores ou pequenas cooperativas que já estão conseguindo se mover no sentido de iniciar esse processo da exportação, né? Então, alguns produtores de café que a gente viu, por exemplo. Então, acho que é um avanço nesse sentido mesmo, de como essas empresas que antes nunca sonharam em exportar já estão meio que nesse caminho, assim, sabe? Isso é uma coisa que eu acho que talvez era um pouco distante antes. Vocês perceberam, assim, empresas um pouco menores, assim, nesse sentido, querendo expor lá para querer abrir horizonte, abrir cabeça e tal? Sim, assim, claro, em empresas sempre mais voltadas ao mercado nacional. E aí, quando a gente trazia a questão também da exportação, elas não se fechavam, elas abriam os olhos, na verdade. Então, e é bom, porque o Brasil é muito grande, né? Então, traz produtores muito pequenos, às vezes do outro lado do país, e consegue... esse trabalho que a Apex faz, de todo mundo estar ali no mesmo canto, discutindo, trazendo outras perspectivas, outros olhares assim, para o mercado, é muito bom. E acho que quando a gente fala de exportação, tem que lembrar que a Mercosul já é exportação, né? Então, mandar daqui para a Argentina, mandar daqui para o Uruguai, é meio que por aí que se começa, assim, né? Pela proximidade, enfim. E os hermanos não são muito de vir nas feiras aqui do Brasil ainda, né? Tinha alguns produtores, né? De nozes, alguma coisa de arroz, alguma coisa de... então, acho que existe um pouco essa troca, assim, entre Brasil e Argentina, né? E é isso, assim, às vezes a gente vai tão longe procurar uma saída e tá aqui do lado. Tem isso também, principalmente quando o mercado da Ásia trava, né? Exato. Então, é isso, assim, acho que tem muito potencial intra-Mercosul ainda que a gente pode explorar de agro, de
produtos complementares mesmo e coisas, às vezes, um pouco mais industrializadas. Sei que, sei lá, um doce de leite argentino, por exemplo, tem saída total aqui, né? Alguns produtos brasileiros também têm saída lá. Então, acho que essa é a função dessa feira mesmo. Ver essas pontes que ainda não estão sendo ligadas, né? E que de oportunidade vocês acham que, voltando dessa feira, vocês podem visualizar? Ou o que muda na cabeça de vocês depois dessa feira? Olha, acho que é realmente abrir os nossos olhos para a possibilidade de fazer esses produtos diferentes, né? Então, além da como eu proteína. falei, exato, como eu falei, a gente tem clientes que são distribuidores, atacadistas, então já são produtos que às vezes eles estão comprando de um outro lugar que eu posso hoje oferecer daqui, sabe? Ou de algum outro país aqui do Mercosul. Então, acho que é mais ligar esse alerta para olhar mais para essas outras opções de negócios. Muito bom. Alguma história curiosa de bastidor ou da feira, do dia lá, alguma que vocês lembram? Acho que foi bem tranquilo, né? A gente... um protesto ali na feira. Mas a Câmara Árabe estava lá também, né? Então isso é bem bacana. Então levando o selo halal para os produtores, enfim, que tem interesse em levar depois os produtos para o Oriente Médio. Então, acho que foi uma feira proveitosa nesse sentido mesmo, de coletar novos contatos e novas oportunidades. Muito bom. E também trazer o olhar da exportação para os produtores que estavam lá também. Os novos, né? Isso. Que querem começar melhor. Algum comentário adicional? É isso? Acho que é isso. Acho que a gente se vê na APAS agora, né? Vamos para a próxima feira, APAS. As meninas vão estar lá. Põe na câmera central para nós, Sofia. Pessoal, é isso então. Obrigado. Mais um PrismaCast. Obrigado, Vitória. Obrigado, Giovana, por trazerem as visões de vocês sobre a feira da Anuga Select. E em breve, como já foi dito, próximo episódio, APAS ou qualquer coisa que apareça no meio do caminho. Até mais.